Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Mundos. E hoje a gente está com uma presença muito especial nesse tema grande, importante, né, que é a educação. Queridas, muito obrigada por receberem esse convite e abraçarem, né? É muito importante a presença de vocês, particularmente as duas, né? Fazem muito... É até difícil falar sobre isso. Mas fizeram uma mudança na minha trajetória, na minha vida. Então, é muito especial vocês estarem aqui hoje. Querem se apresentar? Nós é que agradecemos, né, Karine? Com certeza. Pode ir. Então, eu sou Karine, sou pedagoga, trabalho há 20 anos na educação e atualmente sou diretora do Colégio Logosófico em Florianópolis. Estudo logosofia, amo esse assunto de educação também, né? E principalmente hoje que eu compreendo que a educação ela tem que partir de mim mesma, né? Começa comigo para depois se estender às crianças às quais eu sou responsável, né? Então, eu sou Kátia, eu sou engenheira, sou estudante também de logosofia e sou professora do infantil do Laboratório de Lógica aqui no Colégio Logosófico. Muito obrigada. E hoje a gente tem a nossa co-host Marina. Eu sou Marina, sou especialista em gerontologia social, estudante de logosofia e mãe. O que ocupa uma grande parte, né, dessa educação tão importante, a família nesse processo, né? Então, queridas, hoje o nosso tema, eu queria começar com uma pergunta que às vezes para alguém que está conhecendo a logosofia, né, para ter uma noção, por que a logosofia é relevante para a educação? Então, a logosofia trata da formação do ser humano, né? Da formação integral do ser humano. Quem vai educar o ser humano? Ele não precisa se formar? Estou lembrando aqui, Luísa, de uma entrevista que eu assisti recentemente do Carl Sagan, o Dr. Clark e o Steve Hawking. E eles estavam criticando justamente os sistemas de educação, falando que atualmente somente as crianças fazem as perguntas importantes. Era uma afirmação do Carl Sagan. Porque deram o seguinte exemplo: se a criança, por exemplo, pergunta por que o céu é azul, e o adulto pode não saber a resposta, ele desencoraja a criança e responde: por que você esperava que fosse verde? E por detrás dessa atitude, né, existe algo da formação do ser humano. E ele termina essa parte da entrevista falando que ele queria ver menos desencorajamento e mais cientistas nas escolas. E como se forma um cientista? Alguém que quer investigar. Não ser um investigador da vida, não só da parte fora. Um investigador do que acontece nesse mundo, nós estamos falando dos mundos, desse mundo dentro da gente. E a pedagogia logosófica trata desse mundo dentro, né? Tão desconhecido. E é disso que nós viemos, eu principalmente vim falar daqui hoje, de como no laboratório de lógica, usando a lógica, a gente aprende aí investigando esse mundo dentro da gente, né? Fazendo ciência na vida. Isso eu aprendi nessa escola, né? Utilizando a pedagogia logosófica. A Kátia trouxe, né, dessa questão de como ensinar as crianças a fazer perguntas, de como estimulá-las a serem cientistas, né? Eu comecei a estudar logosofia no mesmo ano que eu comecei a fazer pedagogia na universidade, né? E comecei o curso de pedagogia com esse anelo, de ir para uma sala de aula, de ir para uma escola, estimular as crianças, né, a quererem adquirir o conhecimento, a quererem descobrir, mas não só a parte curricular, né? Aquelas que quisessem se desenvolver como seres humanos. Mas como é que eu fazia isso comigo mesma? Né? Que ser humano eu estava me tornando? Eu sabia fazer perguntas, eu tinha medo de errar, né?
eu me encorajava a ter iniciativas. Aí, como é que eu vou lá ensinar a criança a fazer algo se eu não sei fazer isso na minha própria vida, né? Então, eu fui estimulada a conhecer um mundo, que é o mundo do conteúdo curricular, que é o mundo do conhecimento, né, construído pela humanidade. E esse conhecimento que está dentro de mim. Né? E esse mundo dos pensamentos, dos sentimentos, isso que está acontecendo lá dentro. Onde que eu aprendi? Não aprendi. E aí, como é que eu vou ensinar a criança a que ela descubra o que está acontecendo dentro dela, que essa é a condição humana, né, se eu não sei fazer comigo? Né? Então, começar a estudar logosofia jovem, junto com o curso de pedagogia, foi me mostrando isso, né, de que primeiro eu preciso ensinar a mim mesma a conhecer esse mundo interno, para depois auxiliar que as crianças façam isso também. Isso é muito importante, né? Muito grande. Às vezes, quando eu observo o desinteresse das crianças na escola, parece que o problema está nas crianças ou na professora. Mas e se for a falta do significado daquele conhecimento para a vida, né? Que é uma falta de conhecimento da professora, mas, claro, não é culpar, né? Escolher um culpado. Mas é reconhecer que o que falta ali é o interesse, é o significado, é aquilo ser apropriado para a própria vida, né? Eu me apropriar desse conhecimento não só para passar de ano, para passar numa prova, no vestibular, mas que significado tem aquilo? E qual profundidade tem isso, né? Eu lembrei de um autor que eu gosto muito, que é o Moacir Nunes de Souza, e ele escreveu A História e Gestão do Conhecimento Transcendente. E aí ele comenta que a mente humana é um tema tão antigo que tantos pensadores de todas as épocas comentaram, mas mesmo assim não está no currículo, né? A gente sai da escola sem saber conhecer a nossa mente, sem conhecer nós mesmos, né? Sai com um buraco. Com relação a isso, né? Como conhecer a mente? E eu fico observando na pedagogia logosófica, pelo que eu conheci, a importância dos estímulos. Desde que a criança nasce, né? Nos primeiros anos, principalmente da criança, os estímulos naturais e positivos, né? Porque a criança, ela vai aprendendo, então, a investigar. Ela não tem freio, né? Ela cria essa vontade de saber mais e de não parar. Um estímulo negativo, ele já vai criar uma criança parada ou então uma criança rebelde, né? Vai para os dois lados e não nesse equilíbrio. E eu fico pensando, então, até trago para vocês, né? Se quiserem falar sobre o princípio consciente da logosofia. Então, eu queria ainda voltar sobre essa questão, né? Ainda continuando sobre a importância das perguntas, né? Da importância até desse saber, desse querer saber. Porque como são tratadas as perguntas das crianças? Olha só o que as culturas em geral fazem com elas. O que representa uma pergunta de uma criança? É o entendimento dela pedindo socorro, eu quero saber isso aqui. E o que em geral se faz? Se ignora essa pergunta e eu vou te ensinar 1, 2, 3, 4, né, as cores, né, principalmente na primeira infância. Por quê? Porque se considera que ela não vai entender aquilo que ela está, sobre o que ela está perguntando. E o autor da pedagogia logosófica, olha o que ele afirma, que a criança entende tudo do mundo adulto porque tem dentro uma parte divina, que é o espírito, que o facilita. Isso permite a parte transcendente. E o que as crianças querem saber? Quando eu apresento lá sobre o universo, a partir de 3 anos elas já começam a perguntar, mas quem foi que fez isso? Sobre quem que elas estão perguntando? Sobre o Criador, mas como que fez o Criador do universo? A lógica que há por detrás disso. Como é que fez? Como que fez Júpiter? Ele tem condições de aprender. Ele quer saber como é que surgiu o planeta Terra. Por que só no planeta Terra tem vida?
por que que eu vou ignorar essa pergunta? O entendimento dele quer saber, não é? Então, aí está o interesse, o querer saber. E olha só, nós passamos anos na escola, não é? Sim. E quando alguém chega com essa informação para mim? Quando eu vou ter acesso a isso? Então, esse para mim tem sido o maior dos experimentos e a maior dos resultados, né? Perceber a condição das mentes de entender isso. E, ao mesmo tempo que vai entendendo isso, ir conhecendo a sua condição de ir também conhecendo tudo que existe dentro dela para estar a tom com tudo que recebeu desse Criador. Né? Para estar expandindo sua vida, para estar a tom com a alegria, né? com toda a diversidade de recursos que esse Criador proporciona. E como é que a gente ensina isso? Né? Ao mesmo tempo que vai ensinando todos os conceitos que tem na física, na química, experimentando. Esse tema ele é muito interessante. Eu vivi com as crianças no tema da pátria, né? Que é algo que eu estou aprendendo muito com a pedagogia logosófica, a dar valor, né, ao nosso país, a reconhecer, né, os valores morais que nós temos, né? E aí estava pensando, planejando algumas coisas sobre a região, né? E aí fui perguntar para as crianças o que elas queriam saber. E as crianças trouxeram muitas perguntas, e uma delas era assim: quem foram os primeiros brasileiros? Como é que eles eram? Como que eles viviam? Então, assim, o valor dessa pergunta era muito maior do que ficar, sabe, aprendendo sobre as regiões do Brasil, sobre a vegetação. Eles queriam algo que atribuísse algo mais. E se eu não tivesse parado para prestar atenção nas perguntas, né, ouvir de verdade, recolher o que eles queriam aprender, eu ia estar dando ali coisas que não tinham importância para a vida. E eles sabem disso, né? Porque eles estavam buscando algo a mais, né? E é muito interessante, né? Porque a criança nasce, a gente vai querendo ensinar a ela as coisas básicas, fáceis, entre aspas, achando, né? E daquele mundinho só que tá ali com ela. Mas eu sinto que quando elas vão, por exemplo, conhecendo o universo, né? A vida tem algo mais. Quer dizer, não é só aquilo ali que eu estou aprendendo, ali na minha casa, aquele mundinho ali. Não, tem algo muito maior, né? E olha só, tem algo muito maior, tem leis que regem isso, né? Por que os planetas não ficam se trombando? O que acontece ali? Por que o Sol todo dia está à nossa disposição? Por que tem ciclos da vida, dia, noite, chuva, sol? Então, a criança vai tomando contato com algo que é muito maior do que ela mesma, né? E isso vai gerando dentro do ser humano perguntas maiores. E ao gerar perguntas maiores, eu vou me perguntando assim, tá, mas o que mesmo eu estou fazendo aqui? Né? Que mesmo sentido tem a minha vida? Minha vida é só isso aqui? Né? É só meu pai, minha mãe? É só esse mundinho aqui? Não, a minha vida é muito maior do que isso. E aí, na pedagogia logosófica, a gente vai conseguindo trabalhar com outros conceitos, conceito de vida, né? Para que mesmo que eu existo? Qual é mesmo a minha responsabilidade frente à minha vida e à vida dos demais? Né? Então, eu vou conseguindo trabalhar o grande porque o conhecimento ele não está restrito, né? Aquele conhecimento só do dia a dia, das coisas, né? Não, ele está muito maior. Lá no colégio, é uma das coisas que a gente assim, prioriza muito, é que as crianças conheçam os processos da natureza. Mas por quê? É só para saber que ela vai plantar e vai colher lá uma alface? Não, é porque a gente sabe, né? O autor da pedagogia logosófica tem me ensinado que aquilo que acontece fora também acontece dentro de mim. Né? Então eu vou aprendendo a fazer essa relação e a vida toma outro significado. Né? Porque aí eu me sinto responsável também por tudo que está acontecendo à minha volta. Porque tudo que eu faço,
né? Assim como no universo, toda ação, né? Tudo que acontece também, né? Eu sofro lá uma consequência, também o que eu faço tem uma consequência no meu entorno, né? E isso é importante ensinar para as crianças também, né? E agora deixa eu falar do princípio consciente, né? Que é distinguir os pensamentos do pensar, né? Da condição de pensar. Então, vou aproveitar isso e unir a como eu interpenetro esse conhecimento, né, que é da pedagogia logosófica, na primeira e segunda lei de Newton, né? Todo mundo lembra, gente, da saudade, né? Um objeto, vou lembrar, deslocou do ponto A ao ponto B, e a gente ficava pensando, né? Onde é que fica esse ponto A e onde é que fica esse ponto B? Né? Porque a gente ficou anos lá na escola, quando faltava 3 anos para a gente formar, veio aquele físico lá, né? Com essas palavras, né? Bem lá da física, que ninguém nunca tinha falado para a gente, né? Deslocou. E com esses termos bem físicos, bem frios, para ensinar uma lei maravilhosa para a gente, que está no universo fora e também dentro da gente. Então, lá no laboratório de lógica, desde 2 anos de idade, a gente já aprende sobre essa lei, né? E como que eu faço? Eu coloco um ponto A lá, para eles verem um ponto B, né? E que Coloca a gente a pode plaquinha colocar lá, a né? plaquinha, que eles podem ver, né? Que é aleatório, eu posso ir mudando. E coloco um bloco. E pergunto como é que esse bloco sai do ponto A e chega lá no ponto B. Eles, às vezes, 2 anos, não sabem ainda nem falar direito, ou 3 sabem, tem que empurrar. Isso, aí eu dou uma setinha e pergunto em qual direção e sentido. Empurrar é aplicar uma força. Qual direção e sentido? E dou a seta e pergunto, para onde a gente tem que empurrar para chegar lá no ponto B? Qual direção? Falo isso, hein, gente? Qual direção e sentido tem que deslocar para ele chegar lá? Aí eles falam, para lá, e mostra a seta. E vão e empurram. Analogamente, porque a gente usa a lei de analogia para interpenetrar, agora vou dar o conteúdo transcendente. Se eu estou aqui no ponto A e que eu não estou feliz, não tenho amigos, quero chegar lá no ponto B, onde vou ser muito feliz, vou ter muitos amigos, mas vem um pensamento, a minha vontade é chegar lá, que eu quero ser feliz. E sugere assim, não vai não empresta nada não, fica aqui. Eu vou conseguir chegar lá? Qual direção que esse pensamento está me levando aí? Na direção contrária que eu quero. Eu vou conseguir chegar? Não. Não são as mesmas leis dentro de nós, a lei do movimento, as forças contrárias, não é? Então, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Para não ficar parado aqui? Esforço. É a lei análoga dentro de nós. E aí eles vão distinguindo. Outro dia uma falou assim, eu preciso ver para onde eu estou indo. Porque às vezes eu quero estar lá no ponto B, onde vou ter muitos amigos, mas eu estou obedecendo a um pensamento que não me deixa ir. Então é assim que a gente vai interpenetrando para eles conhecerem esse universo dentro deles e dominarem esse universo para que eles possam seguir o que eles querem ser e não serem dominados por esses pensamentos. Que interessante, né? E tem um ponto sobre isso que a gente tem conversado. Eu recentemente li um livro que é Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, né? Que é interessante como a gente sempre está mirando o futuro quando a gente fala de educação, né? E esse autor, que é o Edgar Morin, ele trouxe que esses saberes, eles ainda não estão sendo trabalhados, né? Eles estão faltando mesmo. E um deles é o saber da condição humana, que é desenvolver essa capacidade de compreensão, de cultivar valores, né? A ética, né? Que a gente tanto não sabe o que é, né? Que a gente não sabe como cultivar, onde ela está, se ela está dentro, se ela está fora, né? E como que a logosofia ou a pedagogia logosófica, né, pode contribuir nesse sentido, né? Qual que é o papel dela?
Ó, saber que não se sabe já é saber algo, né? Já dizia o nosso autor dessa pedagogia. Mas algo que eu vivi na semana passada, estava mostrando para eles um vídeo, porque nós estávamos trabalhando sobre a energia guiada pela inteligência, que foi o Big Bang. Não é só explodir, né, encher de energia. Foi uma energia guiada pela inteligência, porque depois surgiu um monte de planeta, estrela, e é assim que eu sei que houve uma inteligência guiada. Então, dentro do meu universo, no meu universo interno, eu também tenho que guiar com a inteligência. E mostrei como os átomos foram se unindo para montar, né, água, oxigênio. E aí uma das crianças perguntou, mas como é que os átomos de oxigênio, cada um sabia com qual tinha que se ligar para formar água? Eu falei, vamos investigar. Olha que pergunta, hein? 4 anos de idade. Que graça. A condição de fazer perguntas. Vamos investigar. E aí eu perguntei, qual hipótese vocês têm para isso? E ele falou assim, eles tentaram, foram tentando até conseguir. E fez o movimento do encaixe. E aí, investigando, nós descobrimos que não foi assim, que tem uma inteligência guiando esse movimento da união. E eu perguntei, e nós, humanos? Nós podemos usar nossa inteligência para saber a quem que nós vamos nos unir? Como é que a gente descobre a quem é que eu vou dedicar minha atenção, minha amizade, para quem que eu vou abrir as portas dos meus sentimentos? Porque isso é algo importante de aprender. E aquele que ainda não está em condições de eu abrir as portas do meu sentimento, oferecer minha amizade, o que que eu posso fazer por ele? Eu vou ignorá-lo? Não. Eu posso oferecer o meu exemplo, eu posso estender uma ajuda, né? E eles vão entendendo essa relação que é tão importante, porque para a pedagogia logosófica, o ser humano é sagrado para o outro, né? E eles vão aprendendo isso de uma forma muito harmônica e estimulados a isso, porque é a forma como nós vamos chegar ao Criador, né? É nos unindo e não nos separando. Isso é muito estimulado nessa pedagogia. Posso... Sim. Tem uma questão na minha trajetória de vida e de profissão que sempre me chamou muita atenção, né? Eu ouvia muito na faculdade e depois ouvia muito, né, quando comecei a trabalhar em escolas, né? A gente chegava lá para planejar ou para estudar. E o planejamento, os estudos eram assim, né? O que é que nós vamos oferecer para a criança? Como é que nós vamos estimular a criança a tal coisa? Mas a gente sempre partia de um olhar já da criança, né? Mas esse farol, ele tem que voltar para mim, né? Porque eu preciso estar atenta ao que está acontecendo dentro de mim. E o autor da pedagogia logosófica, ele admira... Ele tem muitos trechos da bibliografia onde ele fala da importância do educador, da importância do professor, né? E uma das coisas que, quando eu comecei, então, a atuar com formação de professores dentro do colégio, né, todos os estudos que nós começamos a fazer, antes de estudar, pensando na criança, o estudo é voltado pensando no docente, né? Então, um exemplo, esse ano o nosso tema de estudo lá no colégio é com entusiasmo, alegria e boa vontade podemos mudar o mundo. Então, a primeira pergunta que eu fiz na reunião de estudo com um conjunto de professores foi: que mundo é esse que nós vamos mudar, né? E onde que nós vamos começar? Então, como as professoras já estudam, né, os professores já estudam essa pedagogia, a resposta foi: é o meu mundo interno. Então, essa alegria, esse entusiasmo, essa boa vontade tem que ser cultivada primeiro dentro de mim, né? Então, eu vejo a questão, né, primordial para mim hoje da educação é olhar esse professor também, né? Como que esse professor está cultivando, como ele está conhecendo esses pensamentos, como ele está fazendo essas perguntas, né? Então, todo estudo tem que começar primeiro olhando para dentro de mim. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Né? Eu gasto horas e horas estudando ali matemática, português, geografia para dar o conteúdo, mas eu tenho que também ter um tempo para estudar a mim mesmo, para poder, porque quando eu estou diante de uma criança, né, eu estou aqui recordando
Uma vez tinha uma criança lá na escola e vivia lutas, né? Enfim, fazia as bagunças dela e tinha as rebeldias dela, enfim. E eu naquela semana tinha vivido uma semana muito difícil comigo mesma, né? Vivi umas lutas das quais eu não tinha vencido, né? E a professora trouxe essa criança para mim porque precisava sair da sala um pouquinho, né? A criança precisava sair um pouquinho da sala. E como eu já tinha um vínculo com ele, né? Ele chegou na minha sala, eu falei, ô fulano, o que aconteceu? Ele olhou para mim e falou, ai, prof. Karine, hoje eu não consegui. Ai. Hoje não tô dando conta, ele falou pra mim. Eu olhei pra ele e falei assim, eu sei como é que é, porque tem vezes que eu também não dou conta, né? Ele tava falando o que estava acontecendo dentro dele, né? E eu sei que a gente não dá conta, né? Então eu tenho que ter esse olhar pro outro também. Eu não vou deixar de conversar, eu não vou deixar de, né, de falar do que ele fez lá que não estava bem, mas é com outro olhar, porque olhando para dentro de mim, eu sei que às vezes eu também é difícil, né, separar o pensamento. Então, esse trabalho tem que ser contínuo dentro de mim, professor, para eu poder oferecer isso para a criança também. Sim, se fala muito de afeto, né, na pedagogia. Mas se eu não olho para mim e percebo esses momentos, essas partes minhas que eu preciso melhorar, como é que eu vou ser afetuosa com o próximo, né? Mas eu descobri algo na pedagogia logosófica fundamental. O afeto é quando eu tenho conhecimento e eu sei qual é o conhecimento que o outro precisa também. O afeto, ele tem que estar acompanhado desse conhecimento, né? Porque senão eu não sei o que eu vou oferecer para o outro. O que a Kátia trouxe, né? A importância de ouvir a criança, de respeitá-la, né? E levar esses estímulos positivos na nossa conduta docente. E um aspecto, assim, muito importante que eu observo que a pedagogia logosófica, né, ela usa muito, que são as analogias, como você trouxe explicando ali sobre a lei de Newton, né, e a forma analógica que você trouxe depois para trazer para o mundo interno, né, como isso estimula o entendimento da criança, é um estilo altamente positivo, né, porque estimula aquele entendimento. E a lógica, eu descobri que a lógica, antes eu pensava que a lógica fosse fria, eu descobri que a lógica ela é tão cheia de amor, né? É tão cheia de amor, porque eu compreendo que se algo está em movimento, né, ela tem vida. Então, esses aspectos, né, que a pedagogia logosófica leva para a educação de uma criança, é algo com muita vida, né? Algo que estimula na criança mesmo a vontade de querer saber, né? A vontade de investigar. Queridas, muito grata por esse momento, foi muito importante. A gente precisava desse episódio de educação, né, para falar sobre a vida e a consciência. E teriam muitos outros temas, né, conceito de criança, formação do caráter. Mas se você gostou desse episódio, continuem com a gente, que tem muitos outros episódios, outros temas para você assistir. E nos siga na fl.floripa no Instagram e logosofia.br. E nós também temos o nosso site logosofia.org.br. E até mais!